Olá, tudo bem? Agora é 19 horas e 27 minutos, 23 de abril do ano de 2026. Nós estamos na sequência dos estudos de Atos dos Apóstolos. Agora nós estamos adentrando ao capítulo 14. E vamos continuar nessa sequência de estudos aqui no nosso canal. O livro de Atos, como eu disse, é um livro especial para mim, ele é o principal e nos ensina verdades bíblicas e verdades que desfaz dogmas, né? É de suma importância estudarmos exclusivamente o livro de Atos, porque este é o livro que vai tratar sobre o que é a eclesia, a igreja. No Brasil há um movimento de Techuvá. Esse movimento de Techuvá, ele trata-se uma forma diferente da perspectiva que o Machia ensinou. Eu vejo muitos da Techuvá querendo ensinar judaísmo. Há uma doutrina meio confusa, bem confusa, por exatamente quererem ir para o Talmud, para o Zohar, do que ir para Atos. Existe judaísmo messiânico? Bom, existe. Mas aí a gente tem que separar o que é o judeu que crê em Yeshua e continua sendo judeu, para o movimento de Techuvá no Brasil, que são gentios, que não são circuncidados, que querem ter aparência de judeu. Porque judeu é aquele que é descendente de Judá. Então há um problema que no Brasil hoje tem muitos roshim, muitos líderes messiânicos que querem levar o povo ao judaísmo ortodoxo, querendo unir doutrina dos fariseus com Yeshua, e vira uma confusão. Porque se você não lê Atos, daqui a pouco você está fazendo rituais que nem na Bíblia estão. Então, o que falta hoje, Felipe? Está faltando pessoas que realmente queiram conhecer a verdade. Eu vejo uma dificuldade. As pessoas querem defender placas. Um defende o judaísmo, outro defende o cristianismo e eu defendo a verdade. Eu sou judeu não por religião. Ser judeu não é por causa da religião. Não, tem judeus que são ateus, céticos, judeus que seguem outras religiões. Ser judeu refere-se pela etnia aqueles que descendem de Judá. Um judeu é um hebreu, um judeu é um israelita. Agora, a pessoa que quer seguir a tradição judaica, a pessoa que quer seguir ritos, então tá uma confusão teológica no meio do povo. Do que fato elas acreditam, o que elas seguem. Eu vejo uma confusão teológica grande aí no meio do povo. O cara quer andar com o kippá, quer acender vela no Shabat. E o que tem a ver isso com Yeshua? Mas Yeshua era judeu. Mas aí nós vamos ter que adentrar aqui a Mateus capítulo 15, que Yeshua não fez a lavagem das mãos, que inclusive o judaísmo messiânico faz. E sabe por que faz? Porque eu aqui pertenci ao judaísmo messiânico, inclusive no meu canal aqui, tem eu dentro de uma sinagoga, fazendo um cortejo com a Torá, e eu sei muito bem o que eu estou falando, eu estava lá em Vitória,
Não vou citar o nome da sinagoga. Então, eu sei o que é lavagem das mãos. Eu sei o que tem de doutrina da halahá dentro do judaísmo messiânico. E aí, o que Yeshua tem a ver? Então, a sinagoga prega o evangelho? A sinagoga lê Atos e ensina? A sinagoga messiânica de hoje expulsa demônios? Bom. Na verdade, o judaísmo messiânico hoje aqui no Brasil é vento de doutrina. As pessoas querem se vestir como judeu, quer falar hebraico, mas nem sabe o que está fazendo ali. E o maior problema das pessoas, eles, por Cristo ser judeu, eles acham que tudo que o judaísmo faz é bíblico. Mas ora, Estevão não está dizendo isso no capítulo 7 de Atos. Sabe por que muitas pessoas não gostam de mim? Porque eu não defendo nem o nosso povo quando o povo está errado. Eu não defendo religião. Israel pecou muito desde o princípio. Então, Israel de fato o povo de Deus? Sim. Mas os remanescentes. E os remanescentes é os que seguem a halahá de Yeshua HaNotziri. E é aqui que pega. Na halahá de Yeshua, na instrução do nosso Senhor, ele ensina a lavagem ritual dos fariseus? O próprio Senhor disse: acautelai-vos com a doutrina dos fariseus. E o que é a doutrina dos fariseus? É os ensinamentos. Então, se existem os do caminho que eram chamados seitas, é que eles não seguiam exatamente o que os fariseus faziam. Então, se existe algum judaísmo bíblico, é o de Yeshua. E aí nós temos algumas diferenças. O judaísmo de Yeshua HaNotziri, não tem a estrela de Davi como símbolo bíblico. Eu posso pegar na história aqui que a estrela de Davi é o hexagrama, que é um triângulo para cima, um triângulo para baixo. Por que tem uma pirâmide no Egito? Por que existem as pirâmides no Egito? A ideia de pirâmide, de triângulo para cima e para baixo, isso vem antes de Israel existir como povo, como nação. Já existia no Egito. Então o hexagrama, na verdade, era da religião egípcia. É um sincretismo. Tem a ver com Saturno. Eu estudei para falar isso. E eu sei muito bem o que eu estou falando aqui. Então, peraí. Primeiro que Estevão fala contra a estrela de Renfã, Saturno, que é o mesmo hexagrama que se tornou o selo de Salomão, só que o povo não quer estudar. O povo quer defender religião. Eu não defendo religião. Eu defendo a verdade. Então eu não tenho a estrela de Davi como símbolo bíblico. E como o símbolo do povo judeu é novo. Qual é o problema? O problema é que as pessoas acham que a estrela sempre fez parte do povo. Só que eu aqui fui pesquisar sobre o tema há muito tempo. Não é hoje. Eu não sei disso hoje. Não, caros irmãos. Eu já sei isso há bastante tempo, porque foi o próprio Deus que falou comigo 3 vezes sobre o hexagrama. Tá bom? Então, algumas coisas que tem no judaísmo messiânico, Deus não aprova. Então, peraí. Cuidado com essas techuvá que não acreditam nos dons de língua. Eu conheço ex-pastores que viraram rabinos, que viraram roche, que inclusive já tive aqui no meu canal um que me mandou uma mensagem aqui, me criticando porque eu acredito nos dons de língua. Eu acredito nos dons de língua porque é uma promessa. Em Atos está os dons. É uma capacitação dada pela Ruach HaKodesh. O judaísmo messiânico, não, na maioria não. Pode ser que existem grupos diferentes,
mas na maioria não acreditam no dom de língua. Eles vão para o judaísmo messiânico com um passo estão na ortodoxia. Sabe por quê? Eles começam a seguir só ritos, orações repetidas. Não sabem mais fazer oração voluntária. Não sabem, ficam apenas em livros de rabinos. Não pregam o evangelho, que é uma mitzvah do Senhor Yeshua. Isaías 42 fala da Torá do Messias, das instruções que o Messias daria. E Paulo, Shaul Hachalia, ele sendo judeu, acreditava nos dons. Em Atos nós vemos o Espírito Santo descer e capacitar os judeus que creram, remanescentes de Israel. Então, se o judaísmo messiânico não acredita no batismo, dom de língua, é porque não está seguindo a halahá de Yeshua. Então, muita coisa aí que é judaísmo, mas não é Yeshua. E estão tentando colocar Yeshua numa ortodoxia que Yeshua não concordava. Então, peraí, Yeshua rompe com os fariseus. Ao ponto, eu provo que ele rompe com os fariseus. No capítulo 23 de Mateus, no verso 15, ele diz que a conversão, o proselitismo que era feito pelos fariseus, condenava as pessoas 2 vezes mais. E Yeshua ele chama de cegos fariseus. E os fariseus, amados, era a principal seita judaica, a principal denominação judaica da época. Se Yeshua está falando que eles são cegos, se a conversão deles condena, por isso que Yeshua pisou aqui. Então, peraí. As pessoas estão defendendo a doutrina dos fariseus, mas não estão defendendo a halahá de Yeshua. Então, para mim, esse judaísmo messiânico é confuso. Eu estou dando a minha opinião teológica. É o que eu vejo, é o que eu vi e é o que eu presencio. Há muita coisa no judaísmo messiânico e muita coisa que não vai... Por exemplo, se tu for pela halahá dos fariseus, pode divorciar. Pela halahá de Yeshua, não pode casar pela segunda vez. Só se ficar viúvo. Só se ficar viúva. Yeshua deixa claro em Mateus 19. Yeshua vai contra ao que os fariseus faziam. Yeshua deixa muito claro que quem separe sua mulher e casa de novo, não sendo em caso de porneia. E porneia é um termo grego para relações ilícitas. Matrimônio ilegítimos. Então, peraí. Moisés deu por causa da ignorância, mas eu, porém, vos digo. Então, se você seguir a ortodoxia sobre o divórcio, você vai contra os ensinos de Yeshua. Então, peraí, ou você segue os fariseus, você segue Yeshua. Então, essa diferença teológica já acontecia entre a escola de Hillel e a escola de Shammai, e Yeshua vem trazendo a verdade e refutando o que estava errado dessas escolas. Então, se houvesse uma verdade no primeiro século de doutrina, Yeshua não teria vindo e colocado o espinho nos i. Então, eu sigo a halahá de Yeshua. Então, categoricamente, eu pertenço aos discípulos do caminho e não ao judaísmo, o qual eu respeito, mas muita coisa eu discordo. Concordo com aquilo que Yeshua concordou. Tá? Então, eu trago aqui fontes históricas bíblicas, etimológica, e nas aulas que eu trago até sobre a questão da tradição judaica. A gente fica com muita coisa que a tradição ensina, sim, mas existe uma boa parte que o próprio Yeshua deixa claro que não devemos seguir. E Paulo fala contra as fábulas judaicas, Paulo ensina a ter cuidado com os da circuncisão. Então nós temos que ter cuidado. Muito cuidado, que nem tudo que reluz é ouro. É ouro. Tá? Então a gente tem que ter cuidado para não entrar em misturas teológicas. Não adianta você sair do cristianismo. Oh, o cristianismo tá tudo errado, tá? Fala da cruz, que a cruz não pode, eu concordo, super concordo. Eu não tenho aqui cruz nenhuma como símbolo cristão, porque isso é uma ideia do Constantino, não da Bíblia. Para mim, um símbolo ali, ó, é a menorá. Tá lá em Apocalipse. Simboliza a igreja e o Espírito Santo. Eu não tenho cruz aqui. Agora, você vai lá e mete o hexagrama e quer posar que é melhor que o cristão. Ah,
Pelo amor de Deus, sabe? Então, vai estudar o que é o selo de Salomão. Sabe? Então, eu chego aqui falando verdades que não dá para discordar para quem estuda. Eu não defendo religião, quero deixar muito claro aqui para você que vai assistir aqui. Eu defendo a verdade. Eu provo que o hexagrama já existia antes de Salomão pensar em existir. Eu quero que você me prove o contrário. Eu faço uma pesquisa histórica aqui e provo. Agora, você não prova que o hexagrama não é um sincretismo. Eu provo pela própria história que o hexagrama já existia, tá? Eu te pergunto, se eu encontro a fonte, você não encontra? Eu acho que o que falta no povo é parar de torcer para a religião igual time de futebol e procurar a verdade. Eu não tenho bandeira com paixão que eu digo, paixão, é igual política. Eu não discuto política. Eu tenho minha opinião, mas eu não fico batendo boca, é política, porque na política é o seguinte, hoje as pessoas defendem o político que gosta. É tipo o político de estimação. O cara tá certo, errado, tá errado. Eu não sou a favor de erro de ninguém, nem dos meus, quanto mais dos outros. Então, eu sou a favor do que é certo. Do que é certo, é verdade. A verdade, ela é... A verdade no hebraico tem duas pernas. Mentira, uma perna só. A verdade é concreta. Ela é exata. Ela não fica variando. Existe um sol sobre nós? Existe. Você vê. Você sente. Isso é uma verdade. Pronto. Não preciso que ninguém... Você concorda comigo que existe o sol? Eu preciso te convencer que o sol existe ou não? Só se o cara der uma de maluco. Você acorda de manhã e está vendo o sol. Não precisa que eu te prove. É só falar o sol ali. Sabe? Então, qual o problema? Estão procurando a verdade ou é torcida? Eu busco a verdade. Eu busco a verdade. Então, peraí. Judaísmo messiânico prega o evangelho? Prega. O judaísmo messiânico prega o evangelho? Prega o batismo com o Espírito Santo? Não é isso que eu vi na sinagoga. Tá ok? Então, messiânico deveria aqueles que seguem o Cristo. Mas os ritos faz. Cheirar ervas aromáticas, acender vela. Agora, pregar o evangelho não. Que cristianismo, vamos mudar, que messiânico que não prega o que Yeshua pregou. Porque a ordem que o meu Senhor, não sei se é teu, o meu Senhor deu em Mateus 28, 19 é: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Em Marcos diz: quem crê e for batizado será salvo. Isso é o evangelho do nosso Senhor. Ele não mandou a gente ficar em ritos, tá, de tradições humanas. Amém? Então, por isso. Você está usando o talit, eu uso porque eu gosto. Amém? Não tem espiritualidade nenhuma. Eu gosto do talit, primeiro que o talit não é um mandamento. Eu gosto do talit. E estou em pecado por isso? Uso boné. E aí? Outro dia chegou um cara aqui e me criticou pelo talit que eu estou usando. Porque se você for... Não. Eu uso o talit porque eu gosto. As franjas, tá? Que aqui tá até... Não tá na cor certa. Se for seguir a mitzvah lá de Devarim 6, as franjas é a mitzvah. Isso que é um manto de oração judaico. É uma tradição que eu gosto de usar. Mas eu posso tirar aqui, vou continuar o mesmo Felipe, boto terno. Tem problema nenhum, tá? Então não me confunda. Minha barba é por causa da Bíblia. Não danifica a ponta da barba. O Corren tinha barba, tá? Então, eu sigo a palavra do Eterno. Amém? Não sigo tradições humanas. Amém? As tradições que são boas, a gente pode observar, tá? Eu não sou contra ir na sinagoga no Shabat. Não. É uma tradição. Não tem na Torá, vá na sinagoga. O que existe é aprender a palavra. Inculcará aos teus filhos.
Então a sinagoga é o lugar onde tem a Bíblia na época, é o lugar que eu vou ouvir a Bíblia. Então ir lá, eu vou conseguir cumprir a mitzvah por causa da Bíblia que vai ser falada lá. Aí faz sentido. Também é uma reunião da própria nação, tudo bem. Agora, saiu do que é verdade, do que é o objetivo, eu não sigo. Não sigo. Amém? Então tem que deixar muito claro aqui que muita techuvá aí não é, amém? Na verdade, querem converter os gentios ao judaísmo ortodoxo e querem misturar Yeshua nisso. Vai dar ruim, porque o próprio judaísmo ortodoxo fala contra Yeshua. Vai ficar estranho isso aí, irmão. Vai ficar isso aí muito estranho. Vai estudar Atos e aprender o que é ser um messiânico de verdade, amém? Falei aqui justamente para explicar a vocês nesse início. Vamos lá, vamos orar. Querido Pai, eterno Elohim de Israel, fala conosco de uma forma clara, objetiva, nos ensina, nos exorta, nos corrija. Pai, obrigado por mais esse dia de vida, pela vida do teu povo. Me ensina a cada dia e o teu povo também. Fala conosco, eu te agradeço muito por estar aqui. Muitíssimo obrigado ao Deus de Israel. Amém. Pessoal, vamos lá. Na sequência aqui, desejo se inscreva aqui no nosso canal, quem quiser se inscrever, ok? E nossos dados estão no topo aí, nosso e-mail, que é a maneira de você falar comigo, tá? Lá você pode conversar comigo e também a maneira de você honrar esse trabalho, ok? Vamos lá. Aqui nós vamos começar aqui pela epígrafe aqui, ó. A porta da fé, milagres, martírio e a consolidação das igrejas. Nessa aula agora, eu estou mudando o termo igreja para Kehilá. Por quê? Você vai entender. Até aqui eu estou deixando a aula com a palavra igreja. Mas nós vamos trazer aqui uma restauração nisso. Por quê? Você já aprendeu o que é uma igreja. É o povo reunido. Então agora eu vou colocar o termo Kahal ou Kehilá, porque a Kehilá vai fazer essa distinção do que é um prédio, do que é uma reunião. Isso precisa ficar muito claro e eu também vou trazer hoje nessa aula por que é igreja no português. Como é que surge, se no grego é eclesia, no latim também, como que chegou aqui? Você vai aprender hoje nessa aula. Essa aula é muito importante, como todas as outras têm sido. Aqui você sai edificado com a verdade, tá? Não tem palavras minhas, são palavras históricas, bíblicas e contexto, tá ok? Atos 14, verso 1, em Icônio. O texto, verso 1. Em Icônio entraram juntos na sinagoga judaica. Aqui nós vemos uma redundância. Sinagoga é judaica, né? E eu vou explicar por que está sinagoga judaica. Se a sinagoga era judaica, tem uma explicação. Aí você lê, por que é sinagoga judaica? Se toda sinagoga na Bíblia é a judaica, né? Tem alguma coisa aqui. Então vamos lá. E falaram de tal modo que uma grande multidão, tanto de judeus como gregos, veio a crer, tá? Contexto histórico. Icônio, atual Konya, na Turquia, era uma cidade estratégica na província da Galácia. Após serem expulsos de Antioquia da Pisídia, Paulo e Barnabé não recuaram. Não recuaram. Eles seguem para o leste. A estratégia permanece a mesma. Ir primeiro à sinagoga, Proton e o Dayan, onde encontrariam pessoas familiarizadas com as escrituras. Então, primeiro, eles vão aonde pessoas já conhecem um pouco do Tanar. Falaram de tal modo. O grego utiliza o advérbio outos, assim, desta maneira. Não se refere apenas ao volume, mas à qualidade persuasiva e à autoridade do discurso. Gregos, Elenon. Aqui refere-se provavelmente aos tementes a Elohim, né? Eu já falei isso lá sobre o Cornélio. Gentios que frequentavam a sinagoga, mas não eram prosélitos totais. Significa que eles não eram circuncidados. Era como Cornélio, temia Deus, não era mais idólatra,
mas ainda não era aquele considerado judeu espiritual. Tradição judaica. A entrada na sinagoga seguiu o costume de minhag, costume local. Como visitantes instruídos, Paulo e Barnabé recebiam o direito de falar após a leitura da Parashá, a porção da Torá, e da Haftará, a porção dos profetas. O sucesso entre os judeus aqui mostra que a mensagem do Messias ressuscitado era coerente com a esperança de Israel. Então eles ouviram a mensagem. Verso 2 e 3. Mas os judeus que permaneceram incrédulos incitaram os gentios, eles irritaram o ânimo contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, ao qual dava testemunho a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Incrédulos, em grego, apeitessantes. Mais do que não acreditar, a palavra grega carrega a ideia de desobediência ativa. É uma rejeição deliberada à verdade apresentada. Irritaram o ânimo, ekakossantas psicas, ou psicas. Literalmente, envenenaram as almas. É um termo forte que indica uma manipulação psicológica emocional para criar preconceito. Sinais e prodígios semeia sinais, milagres que apontam para uma verdade espiritual, como uma placa de sinalização. Prodígios, terata, milagres que causam espanto e admiração pelo poder manifesto. Visão da tradição judaica. O conceito de Lashon Hara, língua má, calúnia, é central aqui. A tradição judaica condena severamente o ato de envenenar a opinião dos outros contra alguém. Os opositores agiram contra os próprios princípios éticos da própria fé que diziam defender. Além disso, a ideia de sinais, em hebraico otot, era o padrão esperado para validar um profeta ou uma nova mensagem vinda de Elohim, ecoando o que Moisés fez no Egito. Então eles estavam ali caluniando Paulo e Barnabé, fazendo o conhecido Lashon Hara, algo que é muito grave na Bíblia. Atos 14, 4 e 7. Vai de 4 ao 7. Dividiu-se, entretanto, a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um ímpeto, tanto de gentios como dos judeus, com as suas autoridades, para ultrajarem e apedrejarem. Sabendo-os eles, fugiram para as cidades de Licaônia, Listra e Derbe, e suas circunvizinhanças, e ali pregavam o evangelho. Contexto histórico. A divisão da cidade mostra que o evangelho nunca é neutro. Ele exige uma decisão. O plano de apedrejamento era uma tentativa de execução sumária por blasfêmia. Ao fugirem para Licaônia, eles entram em uma região culturalmente mais rústica, onde o grego era a segunda língua e as tradições locais eram muito fortes. Etimologia. Apóstolos. É a primeira vez que Lucas aplica esse título a Paulo e a Barnabé juntos em Atos. Lembrando que eles são apóstolos não dos 12, mas são enviados, por isso tem esse título. No hebraico o termo equivale a shaliach, alguém que representa legalmente quem o enviou. O shaliach de um homem é como o próprio homem, então o enviado do Messias. Tradição judaica. O apedrejamento. Esquir or bolia. Era punição bíblica para a blasfêmia. Levíticos 24:16. O fato de judeus e gentios se unirem para isso mostra uma mostra uma coalição política inusitada, unida pelo ódio comum à mensagem da cruz. Então, se uniu gentios e judeus para perseguir os apóstolos.
A decisão de fugir não foi covardia, mas obediência ao princípio de Yeshua em Mateus 10, 23. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Então, eles tinham que se locomover porque foi a ordem do nosso mestre, tá bom? Do 8 ao 10. Em Listra estava assentado um homem incapaz das pernas, coxo de nascença, o qual jamais tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: apruma-te direito sobre os teus pés. E ele deu um salto e pôs-se a andar. Contexto histórico e geográfico. Listra era uma colônia romana, mas ao contrário de Icônio, era uma cidade menor, menos cosmopolita. A população local falava o licaônio, um dialeto original. Falava licaônio, um dialeto regional, perdão. Não há menção de uma sinagoga aqui nessa cidade, o que sugere que a população judaica era mínima, tinha menos de 10 judeus. Paulo estava pregando em um local público, provavelmente no mercado. Agora, etimologia e termo-chave. Fixando os olhos. Atenisas, no grego ate, que indica um olhar intenso, penetrante, é o mesmo termo usado quando Pedro olhou para o coxo na Porta Formosa, Atos 3. Pistin, fé, no grego, não é apenas crença intelectual, mas uma confiança expectante. Paulo, pelo Espírito, discerniu que o solo do coração daquele homem estava pronto. Deu um salto e lato, um verbo que indica uma ação súbita, vigorosa. É o cumprimento literal da profecia messiânica de Isaías 35:6. O coxo saltará como um servo. Tradição judaica. A cura de um coxo de nascença tem um peso profético enorme. Na tradição judaica, baseada nos profetas, a cura de doenças congênitas era um sinal exclusivo da era messiânica. Para um judeu como Paulo, realizar esse milagre era uma prova de que o Malhut Hashamayim, reino dos céus, havia chegado através de Yeshua. Agora vamos ao 14, 11 e 13. As multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: os deuses, em forma de homens, baixaram até nós. A Barnabé chamaram de Júpiter e a Paulo de Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Contexto histórico: a lenda de Filemão e Baucis. Existe uma razão específica para essa reação do povo. O poeta Ovídio registra uma lenda daquela região, a Frígia e Licaônia. Então há uma lenda registrada nesse local que dizia que outrora Zeus, Júpiter, Hermes, Mercúrio visitaram a terra disfarçado de mortais. Ninguém os acolheu, exceto um casal de idosos pobres. Como resultado, a cidade foi destruída por uma inundação e o casal foi recompensado. Os habitantes de Listra, com medo de repetir o erro dos antepassados, quiseram adorar Paulo e Barnabé imediatamente. Então havia uma lenda, a lenda de Filemão e Baucis. Então eles acharam que de fato deuses desceram ali. Ok? Então veja só. Qual é o fundo de verdade? Será que esses deuses na verdade eram anjos e o povo começou a servir eles como deuses, né? Às vezes anjos aparecem para provar o povo, como chegou lá em Sodoma, né? Como não tinha nem 10 justos, Deus destruiu a cidade. Então provavelmente são coisas que se repetem, né, pessoal? Júpiter, Zeus, o Deus Supremo. Barnabé provavelmente tinha uma aparência mais
imponente e silenciosa. Mercúrio, Hermes, o mensageiro dos deuses, o deus da eloquência. Paulo recebeu este nome por ser o orador principal, tá? Hermes é o nome de uma divindade. O que a tradição judaica diz, né? O horror à idolatria. A tradição judaica e o horror à idolatria. Para Paulo e Barnabé, ser chamado de Deus, D minúsculo, era o pior dos insultos e um perigo, um perigo absoluto espiritual. Então, para Paulo e Barnabé, ser chamado de um Deus era o pior dos insultos para ele, porque eles são monoteístas, eles acreditam só no único Deus, né? Na ética judaica, o Hilul Hashem, profanação do nome de Elohim, ocorre quando o louvor devido ao Criador é desviado para a criatura. Então o nome de Deus é profanado. O conceito de Deus em forma de homem é totalmente estranho ao monoteísmo bíblico, onde Elohim é espírito e transcendente. Então, para um judeu, Deus não tem forma humana, tá, pessoal? Existe uma teofonia onde Deus usa a forma humana para falar, mas Deus não tem forma humana. Hashem não tem forma humana. 14:15. O protesto dos apóstolos. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando. Paulo e Barnabé clamando no meio da multidão: Senhores, por que fazei isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que vos convertais dessas vaidades ao Elohim vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então, para Paulo, Deus é quem criou o céu, a terra e todas as coisas. Paulo repete isso em Atos 17. O Deus criador de todas as coisas. Então, para nós também aqui da Teshuvah com Yeshua, nós somos da unicidade de Deus, Hashem, Yod Rei, Vav Rei, é o único Deus, Yeshua é o seu Messias, seu mediador. Amém? Rasgando as suas vestes, um gesto profundamente judaico de luto e indignação extrema diante de uma blasfêmia, mesmos sentimentos, literalmente com a mesma natureza, paixões, eles estavam enfatizando sua mortalidade e fragilidade humana. Vaidades, no grego bíblico, vaidades é um termo técnico para ídolos. No hebraico a palavra é hevel, vapor, algo vazio, sem substância, a mesma de Eclesiastes, algo vazio. Então, dentro do bonequinho de barro lá que eles fazem, não tem vida, por isso que é vapor, algo vazio. Você pode fazer um Deus aí de boneco, se você quiser aí, não tem vida. É esse sentido. Observe que Paulo não cita o Antigo Testamento aqui como fez na sinagoga. Ele usa a revelação geral, a natureza. Ele aponta para o Criador um conceito que até os pagãos poderiam começar a entender através da observação do mundo. Por que ele fez isso? Porque eles não conheciam Bíblia. Então falar de Bíblia para eles não faria sentido. Mas mostrar a natureza para eles, eles poderiam ter alguma coisa para comparar. Então ele usa a natureza falando de alguém que criou todas as coisas. Então ele não cita a Bíblia, porque não é a maioria dessa cidade aí não é judeu. A maioria é pagão, que não conhece Bíblia, tá? 14:16:8. O testemunho na natureza. O qual as nações passadas permitiu que todos os povos, nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Dizendo isto, com dificuldade, impediram que as multidões lhe oferecessem sacrifícios. Contexto é lógico. Paulo introduz aqui o conceito de revelação geral. Para um público que não conhecia a Torá, ele aponta para a teologia natural. Elohim não foi injusto com as nações. Ele se revelou através da providência e do sustento. Então Paulo está usando o quê? O Deus que dá o alimento, o Deus que provê para o ser humano. Porque esse povo não conhece Bíblia. Mas eles conhecem a questão da agricultura, as questões naturais. Então ele usa a teologia da revelação natural.
Etimologia e termo-chave. Tempos frutíferos. Kairos aqui não é apenas o tempo cronológico, mas a estação oportuna. Paulo argumenta que a própria colheita é um ato de graça de Elohim. Então por isso que a gente ora todos os dias agradecendo ao Criador pelo pão de cada dia. Alegria, uma alegria que vem do bem-estar e da satisfação das necessidades básicas. Tradição judaica. A ideia é que Elohim sustenta todas as nações, mesmo aquelas que não o conhecem. Então, a ideia de que Elohim sustenta todas as nações, mesmo aquelas que não o conhecem, não conhecem ele, está presente no conceito de Hesed, bondade amorosa. No judaísmo, as chuvas são vistas como uma bênção universal que demonstra que Elohim é o Zan et Ha'olam Kulo, aquele que alimenta o mundo inteiro. Então, na tradição, Zan et Ha'olam Kulo, aquele que alimenta o mundo inteiro. Então, é bondade de Deus. O sol nasce para todos, não é isso? Quer dizer que ele também abençoa quem não serve a ele, tá? Verso 19, adoração, da adoração ao apedrejamento. Então, o verso 19 vai tratar disso. Paulo foi apedrejado. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio e persuadiram as multidões, persuadindo as multidões, apedrejaram a Paulo e, arrastando-o para fora da cidade, deram-no por morto. E aqui que é interessante, judeus da Antioquia e Icônio. Irmãos, eles saíram das outras cidades para perseguir Paulo. Eles vieram perseguir Paulo em outra cidade. Olha como é que pode, né? Os inimigos de Paulo viajaram mais de 160 quilômetros de Antioquia, da Pisídia, apenas para persegui-lo. Eles souberam usar a frustração da multidão de Listra, né? Eles souberam usar a frustração da multidão de Listra. O povo, sentindo-se enganado por ter tentado adorar meros homens, mudou do entusiasmo religioso para o ódio, que vocês já estão lendo aqui na tela. Ok? Apedrejaram, diferente de um apedrejamento legal judaico, esse foi um linchamento tumultuado. Deram-no por morto, eles realmente acreditaram que ele havia falecido. É provável que Paulo estivesse em um estado de inconsciência profunda ou morte clínica. Do 20 ao 21, a resiliência e ao recomeço. Rodeando, porém, os discípulos, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Contexto e milagre. O fato de Paulo se levantar após ser apedrejado e arrastado é por si só um milagre. Normalmente, um apedrejamento deixaria ossos quebrados, feridas debilitantes por semanas. Paulo não apenas levanta, mas entra na cidade de novo e no dia seguinte viaja a cerca de 100 quilômetros até Derbe. Então já é um milagre. Ele levantou e saiu andando, andou 100 quilômetros. Já é um milagre, né? Tradição judaica. Há uma conexão interessante aqui com a ideia de Mesirat Nefesh, auto-sacrifício pela santificação do nome de Hashem. Paulo encarna o ideal do servo que não estima a própria vida. Muitos estudiosos acreditam que foi neste momento que Paulo teve a visão do terceiro céu, mencionada em 2 Coríntios, capítulo 12. Eles presumem isso. 22 a 23. Fortalecimento e organização. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Elohim. Meu amigo, para entrar no reino dos céus, vai passar luta, dificuldade. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Presbíteros no grego, mais velho ou anciãos. Eleição, promovendo, originalmente significa estender a mão para votar. Indica que a escolha dos líderes teve a participação da comunidade sobre
sob a supervisão dos apóstolos. Tradição judaica. A estrutura das Kehilot cristãs primitivas foi diretamente modelada no sistema de sinagoga. O conselho de anciãos, Zekenim, era o modelo de governança local. O uso de jejum e oração antes de decisões importantes é uma prática profundamente enraizada no Yom Kippur e em outros momentos de busca por direção divina. Teshuvá. 24, 26. A rota de retorno. Atravessando a Pisídia, chegaram a Panfilha. Tendo anunciado a palavra em Pergue, desceram a Atália. Dali, navegaram para Antioquia, onde tinham sido encomendados a graça de Elohim para a obra que já haviam cumprido, onde eles levaram donativos, né? De lá. Contexto histórico e geográfico. Paulo e Barnabé fazem caminho de volta visitando as Kehilot, as igrejas que fundaram, aos grupos. Isso demonstra um coração pastoral. Eles não queriam apenas ganhar almas, mas consolidar as comunidades. Atália era o porto principal da região, atual Antália, na Turquia. De lá, era mais fácil conseguir um navio direto para a Síria. Obra cumprida. Esta frase é juridicamente importante. Eles não abandonaram a missão. Eles completaram o ciclo estabelecido pelo Espírito Santo em Atos 13, verso 1 ao 3. Etimologia, encomendados. Encomendados. O verbo grego significa entregar, confiar sob os cuidados de. É o mesmo termo usado quando Yeshua entregou seu espírito ao Pai, indicando que aquele lá de Antioquia os entregou à proteção divina. 27. O relatório missionário. Ali chegados, reunida a Kehilá, relataram quantas coisas Elohim fizera por seu intermédio e como abrira aos gentios a porta da fé. Contexto e significado. Este é o primeiro concílio ou relatório missionário formal da história da igreja. Eles não se vangloriaram. Eles não se vangloriam. Não se vangloriaram dos seus feitos, mas dão glória a Elohim. Elohim fizera por seu intermédio. Quer dizer que nós não fizemos nada, quem fez foi Deus. Então eles não estão se gloriando, estão gloriando a Deus. Etimologia e termo-chave. Porta da fé. Uma metáfora poderosa. No mundo antigo, abrir a porta de uma cidade ou de uma casa significava conceder plena cidadania ou hospitalidade. Paulo está dizendo que a fé em Cristo é uma única entrada necessária para o reino, sem passar obrigatoriamente pelos ritos da lei de Moisés. Tradição judaica. A ideia de abrir portas tem ecos dos salmos na liturgia judaica. No Neilar, fechamento do Yom Kippur, ora-se para que as portas do céu se abram para as orações. Aqui Paulo inova ao dizer que Elohim abriu a porta permanentemente para os goim gentios, algo que geraria o grande debate do capítulo 15. 28. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Contexto histórico. Este não pouco tempo durou provavelmente entre 1 ou 2 anos, entre 47 a 49 depois de Cristo. Foi um período de refrigério e ensino intenso em Antioquia, preparando a base para o que viria a ser o primeiro grande impasse teológico da igreja: a necessidade ou da circuncisão para os gentios. Tradição judaica. O conceito de yeshiva. Embora um contexto cristão, em um contexto cristão, a permanência de Paulo em Antioquia assemelha-se ao conceito de uma yeshiva, lugar de sentar e estudar, os discípulos se sentavam aos pés dos mestres para aprender a interpretar as escrituras hebraicas sobre a ótica da vida e ressurreição de Yeshua. É ler a Torá numa perspectiva agora de outra maneira. Ok? Por isso que ser seguidor de Cristo se interpreta a Bíblia com outro conceito agora. Tá? Não como os rabinos interpretam. Porque até hoje, os rabinos ortodoxos acreditam no Messias que ainda vai vir. Se tu ler a Bíblia nessa perspectiva, você está lendo errado. Ok? Então, é por isso que eu estou falando. Você é messiânico ou você é ortodoxo? Os dois não dá, né?
Resumo do capítulo. O capítulo termina com um balanço de altos e baixos. 1. Sucesso em Icônio. 2. Perseguição e fuga. 3. Milagre e tentativa de idolatria em Listra. 4. Apedrejamento de Paulo. 5. Organização eclesiástica, presbíteros. E 6. Prestação de contas à igreja local, a Kehillah. Bom, eu fiz uma nota aqui, antes do fim. Como eu falei lá no início, deixa eu voltar aqui. O capítulo acabou, mas eu vou trazer informações aqui fundamentais para o teu conhecimento. É muito importante você saber que o contexto histórico é muito importante quando nós estudamos a palavra. E o que eu vou te mostrar aqui é de suma importância para você aprender aí sobre as Escrituras. Acompanhe comigo para a gente terminar. Vamos lá. Olha a nota. No grego original, em Atos 14:1, Lucas escreve Esten synagogen ton ialdaion, na sinagoga dos judeus. De fato, parece redundante, já que sinagoga é um termo intrinsecamente judaico, judeu. Então o termo sinagoga é um termo intrinsecamente judeu, tá? Então ele está sendo redundante. Falar sinagoga de judeus é redundância. No entanto, essa ênfase não é por acaso. Existem 3 razões principais, históricas, literária e teológica, para Lucas ter sido tão específico. Vamos lá, contexto geográfico e cultural. Diferenciação. Icônio era uma cidade de encruzilhada cultural. Icônio era uma cidade encruzilhada cultural. Naquela época, o termo grego sinagoge significava simplesmente assembleia, reunião ou ajuntamento. Embora o uso religioso judaico fosse o mais comum, o termo poderia ser usado para outras reuniões gregas. Ao especificar dos judeus, Lucas deixa claro que Paulo não estava em uma praça pública ou em uma assembleia civil grega, a eclesia, mas no espaço sagrado e institucional do povo da aliança. 2. O tema da divisão interna, o povo de Elohim. Lucas quer enfatizar que o conflito não era apenas entre cristãos e pagãos, mas o debate dentro da própria comunidade judaica. Ao dizer sinagoga dos judeus, ele prepara o cenário para o versículo seguinte, onde mostra que o grupo se dividiu. Parte dos judeus, eles acreditaram, e parte dos judeus perseguiram. Etimologia. No hebraico, sinagoga é Beit Knesset, casa da assembleia, ou casa de reunião. Ao usar dos judeus, Lucas reforça que o evangelho estava sendo testado no tribunal da tradição abraâmica. 3. Estratégia teológica, Proton Iudaion. Lucas está documentando o cumprimento da regra de Paulo. Lucas está documentando o cumprimento da regra de Paulo, o primeiro do judeu e também do grego. Primeiro judeu, depois grego. A menção explícita serve para mostrar que, apesar de terem sido expulsos de Antioquia da Pisídia por judeus, Paulo e Barnabé não desistiram do seu povo. Então, Paulo e Barnabé não desistiram do seu povo. Eles vão pregar aonde o povo judeu está. Eles não foram direto para os gentios. Eles procuraram novamente a sinagoga judaica. Eles procuram primeiro a sinagoga. Isso serve de prova histórica de que o judaísmo teve todas as oportunidades de abraçar o Messias antes de a missão se voltar predominantemente para os gentios. Então Paulo insistiu em pregar para os judeus, mas a maioria não aceitaram. Então os judeus não aceitaram, os gentios sim. Então é muito fácil hoje chegar o cara... Aqui eu vou ter que falar. É muito fácil hoje o brasileiro que foi criado na igreja evangélica, hoje tem materiais, acesso a Israel direto. Hoje ele se converteu. Mas ele se esqueceu. Agora ele bate no peito, eu sou judeu. Você se esqueceu que se você precisasse de um Novo Testamento hebraico, tu ia ficar esperando. Tá bom?
E se você dependesse de um judeu vindo lá de Israel para pregar aqui no Brasil, tu ia ficar esperando, porque Martinho Lutero não era judeu. Então vamos devagar. A maioria dos judeus messiânicos no Brasil usa uma Bíblia gentílica. Muitos que se titulam do judaísmo messiânico não sabem hebraico. Eu tenho hebraico do Novo Testamento. Sefer Toledot, Yeshua HaMashiach, Ben David, Ben Avraham. Sefer, livro. Mas nem todos têm. Muitos hoje que pregam o judaísmo usam a Bíblia que passou pela mão de Jerônimo e de João Ferreira de Almeida. Então vamos abaixar a bola aí. Vamos parar de soberbinha. Agradeça a Bíblia que vocês têm. Hoje vocês estão tudo cheio. O judaísmo. Mas vocês precisam de uma Bíblia que não foi traduzida pelos judeus. Depois dessa, hein? Eu sei criticar, mas eu sei agradecer. Por isso que eu estou dizendo, balança justa. Querem fazer techuvá? É o nosso dever. Mas sai do cristianismo. Primeira vez que você se encontrou com a Bíblia foi através da igreja evangélica. Então agradeça a Deus pela igreja evangélica. Apesar dos apesares. Ok? Seja grato por você ter uma Bíblia. Hoje você pode aprender o hebraico, mas antes vocês não tinham o mundo aqui no Ocidente. Se recebeu a palavra de Deus, nós temos que agradecer os missionários suecos, missionários cristãos que vieram para quê? Porque não veio para cá judeus pregar o evangelho. Tá? Então, a gente tem que entender que Deus usou os gentios também para espalhar a Bíblia no mundo. Ou eu estou errado? O fato de ter doutrinas erradas não tira o mérito de, através deles, a Bíblia ter chegado no Brasil, que é conhecido na Bíblia as ilhas. Lugares que ainda não tinham acesso às nações. O Brasil é confim da terra. Confins da terra. Então hoje nós temos uma Bíblia aqui, mesmo com todos os erros de tradução, eu consigo usar uma Bíblia em português. Nós temos que entender que Deus usou as próprias nações para isso se espalhar. Judaísmo messiânico faz trabalho missionário em tribos indígenas? Qual o trabalho missionário que faz o judaísmo messiânico? Então vamos parar de achar que somos melhores. Deus julgará cada um segundo sua justiça, tá ok? Vai lá pregar na Amazonas, tá? É muito fácil você estar dentro da sinagoga falando hebraico bonitinho, mas o que você está fazendo pelo reino de Deus? Então, vamos parar de criticar, amém? Critica o que tem que ser criticado, mas agradeça a Deus, tá? A gente tem que ter uma balança de equilíbrio, tá bom? Agora, o negócio é o seguinte, o cara sai do cristianismo, que tem dogmas, a gente sabe isso tudo. Aí o cara vem, vou pra techuvá. Aí em vez do cara aprender a Bíblia, o cara aprende tradições. E dogmas também. O cara rejeita a cruz, tá bom, mas pega a estrela. O cara rejeita o domingo, mas pega o sábado de Saturno. O cara rejeita muitas coisas do lado de lá. Opa, pera. Me mostra na Bíblia, final de ano, no 7º mês, você
não encontra. Mas a tradição faz a virada do ano no mês 7. Você não encontra. Mas a tradição diz, a Bíblia não. E o nosso pai, Adonai, disse, para vocês o primeiro mês, o cabeça do ano, o Rosh Hashanah, é Nissan, na primavera. Então, quer falar de dogma? Quer falar de dogma? Quer? A história de Hanukkah não aparece milagre da luz. Não aparece Hanukkah. Macabeus 1, Macabeus 2. Fala da resistência da família sacerdotal de Matatias, que liderou uma revolta contra os gregos. E ali está falando da restauração do culto a Deus. Mas a tradição vem. Então, peraí, quer tirar dogma? Tira todos, por favor. Tira todos, tá, filhão? Não fica no muro, não, defendendo religião, não. Você quer Bíblia mesmo? Então vai seguir a Bíblia, tá ok? A própria tradição diz que não pode comer carne com leite. Me chama a atenção o que Abraão fez. Ricota com carne para Deus comer. E aí a tradição diz que não pode fazer estrogonofe. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que você não pode cozinhar o filhote no leite da mãe. Isso é bem diferente de proibir comer carne com leite. Tá? Eu posso fazer um estrogonofe com carne de carneiro com leite de vaca ou carne de vaca com leite de cabra. Então essa proibição está errada. É dogma. Se eu ficar aqui falando de dogma de um lado e do outro, eu vou mostrar que ambas as religiões têm acréscimos. Mas você quer defender a religião que tu prefere. Eu quero defender a verdade. Essa é a diferença, tá? Eu não defendo religião. Quer falar de dogma? Fala dos dois lados. Porque o judaísmo também aceita dízimo em dinheiro. Não adianta falar do Concílio de Macon, se na sinagoga também aceita dízimo em dinheiro. Parar por aqui, né, irmão? Melhor parar, né? Porque senão fica difícil. Vamos continuar aqui. Eu não gosto de injustiça. Eu não gosto de injustiça. Eu sou uma pessoa que eu gosto de justiça. Eu gosto do que é reto. Eu não puxo sardinha para lado nenhum. Eu não defendo filho errado, eu não defendo mãe errada, eu não me defendo quando eu estou errado. Quando eu estou errado, eu tenho que pedir perdão, abaixar a cabeça e aceitar. Esse negócio de ficar defendendo o que está errado, não defendo não. Isso é paixão. Paixão pelo erro. Eu não faço não. Cadê a verdade? A cruz está errada? Tá. Essa estrela também não é bíblica, também não quero. Balança justa. Tá ok? Então, se eu for pegar aqui essas tradições de homens, dos dois lados tem. Só que o que me chama a atenção, o ovo de Páscoa é pecado. Um tempo atrás eu chamei a atenção de um líder messiânico. Por que fala do cristianismo? Só que na tua bandeja de peça tu coloca ovo de galinha. Mas não tá na Torá ovo de galinha. Não está nos evangelhos. Isso é posterior. Por que você, então, critica o ovo de chocolate? Eu critico tanto o ovo de chocolate como um ovo na bandeja de peça. Porque ovo na antiguidade tem a ver com fertilidade. As nações pagãs colocavam ovos de galinha para rituais. Então, eu defendo a verdade, eu não fico no muro. Aí, quando eu falo a verdade para os religiosos, eu me torno inimigo, me bloqueiam. Porque eles não aceitam a verdade. É só você me chamar de mentiroso. Só você provar que eu estou errado. Me prova que eu estou errado.
Me mostra a verdade bíblica. Você não prova, então você fica com raiva de mim porque eu te falei a verdade na cara, que eu não mando recado pra ninguém, que eu não sou homem de ficar mandando recado pra ninguém. Eu mando logo a mensagem e eu tô falando. Tu critica o cristianismo, mas tu tá errado. Agora vem cá falar que eu tô errado. Sabe? Então vai ficar estranho, não vai? Você quer a verdade? Eu quero ela, absolutamente. Eu procuro a verdade. O cristianismo tem dogma. Também tem. O judaísmo messiânico tá cheio também. Tá cheio. Ou não? E aí? Vamos andar como Yeshua andou? Hã? Vamos andar como Yeshua andou? Se você andar como Yeshua andou, tu vai mudar muita coisa na sua vidinha. Muita coisa vai mudar. Primeiro Yeshua exortou os da casa dele, para depois falar dos outros de fora. É muito fácil você tacar pedra no telhado dos outros e não corrigir a tua casa. Primeiro corrige a tua vida, o teu povo. Paulo primeiro critica os judeus. Os gentios não conhecem Bíblia. Eles precisam ouvir a palavra. Já o judeu que conhece e não pratica é pior do que o gentio que não conhece. Fundamenta suas opiniões pela verdade e parem de seguir opiniões de homens. Se vocês querem a verdade, olhem, vejam se aquilo de fato é verdade. Sabe, tenha cuidado. Muito cuidado com isso, ok? Senão você está falando, sai de uma religião para entrar em outra, trocando 6 por meia dúzia. Não é o que eu quero para minha vida. Vamos terminar essa aula, vamos lá. Deixe seu joinha aí, pessoal. Vamos aqui. Vamos lá. O que a tradição judaica acrescenta? Naquela época, a sinagoga não era apenas um lugar de oração, mas o centro de identidade nacional da diáspora. Ao enfatizar dos judeus, Lucas também pode estar aludindo ao fato de que aquela sinagoga específica tinha um status oficial forte em Icônio, funcionando como tribunal local. Entrar ali era entrar na cova do leão, após os problemas na cidade anterior. Curiosidade linguística, em alguns manuscritos antigos, a expressão é usada para distinguir a sinagoga judaica das primeiras reuniões de cristãos, que também começavam a ser chamadas de sinagogas ou assembleias em alguns contextos. Então aqui, por que agora vocês vão ver nas aulas, eu vou botar Kehilá em vez de igreja? Porque igreja é uma palavra que ela foi montada pelas traduções, de forma até natural, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Raiz da palavra, eclesia ou eclésia. No grego clássico, eclésia era um termo secular. Então, eclésia é um termo secular, que é a junção de ek, fora, kaleo, chamar, chamados para fora. Significado original, uma assembleia de cidadãos chamados para fora de suas casas para a praça pública, a fim de votar e decidir o futuro da cidade. Polis, cidade em grego. Uso bíblico. Os tradutores da Septuaginta, a Bíblia hebraica em grego, usaram eclesia para traduzir o hebraico kahal, a congregação de Israel. Quando os cristãos começaram a se reunir, eles adotaram esse termo para se descreverem como o ajuntamento dos chamados por Elohim. A transição para o latim, eclésia. Quando o cristianismo se expandiu para o Império Romano do Ocidente, o grego deu lugar ao latim. Os romanos não traduziram o significado da palavra, que seria convocatio. Eles não traduziram a expressão eclesia para convocatio, mas transliteraram o som da palavra grega. Então eles pegaram a palavra eclesia e transliteraram para eclesia no latim para pronunciar a mesma palavra. O K grego tornou-se o C latino. Eclesia, eclesia. Nesta fase, a palavra ainda mantinha o sentido de assembleia de pessoas. Então, no latim, eclesia é a mesma coisa que em grego, uma assembleia de pessoas. Ok? Então, vamos entendendo isso aqui historicamente, linguisticamente. Evolução nas línguas românicas. Português.
Com a queda de Roma e o nascimento das línguas derivadas do latim, as línguas neolatinas ou românicas, a pronúncia de eclésia sofreu modificações naturais ao longo dos séculos. Latim, eclesia, igreja, eclesia, ecreja. Espanhol e português arcaicos, o C sonoro tornou-se G. Egreja. Aqui no espanhol o J tem som de gutural, né? Egreja ou igreja ou igreja. Igreja em português moderno. Curiosidade, em espanhol virou igreja. Em francês, église. Em italiano, chiesa ou riesa. Todos vêm da mesma raiz grega, eclésia. O desvio de significado de pessoas para prédio. Então hoje, quando você fala vão na igreja, você está falando prédio, mas não era assim, tá? Como que uma palavra que significa pessoas reunidas passou a significar um prédio de pedra? Como que isso aconteceu? A institucionalização. Após o edito de Milão em 303 d.C., o cristianismo deixou de ser perseguido e passou a ser apoiado pelo Estado romano. Começaram, pelo Império, a construir grandes basílicas. Então, até 313 não havia templos cristãos. Então, quando falava eclesia, estava falando das reuniões que os cristãos faziam nas casas dos próprios crentes. Se só passa a ter basílica depois do ano de 313, então antes disso, a eclesia é as pessoas. Só que depois de 313, começou a se construir os prédios cristãos. Então, vamos lá. Com o tempo, o lugar onde eclesia as pessoas se reunia passou a ser chamado pelo nome do grupo. É o mesmo que acontece quando dizemos vou à prefeitura. A prefeitura é o prédio, mas o nome refere-se à administração. A influência germânica. No inglês, aí fica difícil, né? Não sei qual é o nome aqui, não vou nem pronunciar, hein? E no alemão, a origem é diferente. Vem do grego kyriakon, que significa pertencente ao Senhor, usado originalmente para prédio. Mas nas línguas latinas como a nossa, o nome das pessoas, eclesia, acabou sendo roubado pelo prédio. Então, hoje quando você fala em eclésia, você está falando no prédio, mas isso aconteceu depois que o Império Romano permitiu a se construir uma casinha. Aí vou construir uma casinha aqui. Vou fazer aqui uma igreja aqui, ó. Vou fazer uma igreja aqui, uma igreja aqui. Não, vou fazer uma igreja. Aqui, ó. Olha, fizemos uma igreja, tá? Aí esse aqui, ó, você põe o nome, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Eclésia. Fiz uma igreja. Aí abre uma porta aqui, uma porta ali. Agora virou uma igreja, entendeu? Entendeu ou não? Então, não existia prédio, entendeu? Então a eclésia era o povo. Mas depois que começou a ter prédio, eles começaram a chamar o prédio de igreja. Entendeu a questão? Entendeu ou não? Vamos lá. Por que Kehillat ou Kehillah? Evita essa confusão. Por que se eu falo Kehillat ou Kehillah, evita essa confusão? Ao contrário de eclésia, igreja, a palavra Kehillah dificilmente é confundida com prédio. Na mentalidade judaica, o prédio é o Beit Knesset, casa de assembleia, mas a comunidade é Kehillah. Então nós temos um nome para o prédio, que é Beit Knesset, e a reunião nós chamamos de Kehillah. Então toda vez que eu falo Kehillah, estou falando do grupo, não do prédio. Resumo da origem. A expressão nasceu como uma ação política, reunir cidadãos. Foi adotada como uma identidade espiritual, o povo de Elohim. E terminou com uma designação arquitetônica, o templo. Então, o início e o que se tornou hoje. Então, quando a gente faz techuvá, a gente tem que entender que Kehillah não é o prédio, é o grupo de pessoas reunido, tá? Ao substituirmos o termo grego latino pelo hebraico, conectamos a ação de Paulo e Barnabé diretamente ao conceito de Kahal, ajuntamento, e Kehillah, comunidade. Olha a restauração do versículo. Em Icônio, entraram juntos na sinagoga judaica, falaram de tal modo que uma grande multidão, tanto de judeus como gregos, veio a crer, tornando-se parte da Kehillah, do grupo. Por que usar Kehillah aqui? Identidade.
No contexto de Atos, eles não estavam fundando uma nova religião, mas expandindo a Kehillah HaMashiach, a comunidade do Messias. Contraste com a sinagoga. O versículo menciona que eles entraram na sinagoga, instituição, para chamar as pessoas para a Kehillah, o corpo vivo de crente, o corpo do Mashiach. No hebraico, a distinção fica clara. Ele sai de um lugar de reunião formal, Beit Knesset, para formar uma comunidade de vida, Kehillah. Ele sai dos prédios para se unir às pessoas. O termo crer. Na mentalidade hebraica, crer, emuná, não é apenas uma aceitação intelectual, mas uma adesão prática. Por isso, quem crê é automaticamente inserido na Kehillah. Análise linguística no pensamento hebraico. Se fôssemos ler esse versículo com a mente de um judeu, no primeiro século, a estrutura seria sinagoga, Beit HaKnesset HaYehudi, a casa de Assembleia dos Judeus. Igreja Kehillah, Kehillat HaKodesh, a Assembleia Santa. Ao usar Kehillah, você remove a imagem de templos de pedra que a palavra igreja evoca e coloca no lugar a imagem de um povo. Quando você fala Kehillah, você traz o povo à mente. Você traz a imagem de um povo, não de um prédio. Em Icônio, o que nasceu não foi uma denominação, um prédio, mas uma célula de Kehillah de Elohim entre as nações. Então, grupos foram formados. É isso que Paulo fez. Não, ele não construiu nenhum prédio. Você foi enganado pelo sistema. Ao grupo de pessoas. Tá vendo? Agora você entendeu porque Kehillah é a melhor palavra? Entenderam aqui? Bom, não tem como não aprender estudando a verdade. Até o ano 313 não havia sinagogas cristãs ou templos cristãos. Paulo está pregando para salvar pessoas e fazer células, unidades de pessoas, grupos. Alguns anos atrás, há mais de 10 anos, o Senhor disse para mim, sai da igreja e faça grupos. Tá? Nós temos pessoas em todos os lugares desse país. Nós temos grupos em Minas, São Paulo. Nossos irmãos que estão espalhados batizam pessoas. Tá, por quê? Nós somos o grupo. Nós somos a Kehillah. Você não vai ver eu abrir prédio. Por que não? Porque a igreja de Cristo não é prédio. São as almas. Só que prédio dá poder ao homem. Minis senhores feudais. Minis reizinhos que se acham donos das pessoas. Tá? Na verdade, eu estou voltando à igreja de Atos. Na nossa igreja não tem palanque. Não tem púlpito. Não vai pisar político na nossa congregação para pedir voto. Aqui não. Sabe por quê? Nós fomos chamados para falar de Deus, não de política. Nós pregamos o evangelho da palavra para quem quer ouvir. Eu não vou forçar ninguém a ouvir a palavra, então eu não incomodo ninguém. Eu não saio pregando pelas ruas. Não. Paulo primeiro vai na sinagoga. Ele vai nos lugares estratégicos. Ele não perturba a ordem das cidades. Ele não perturba pessoas. Tem igrejas que incomodam. Irmão Paulo, indo nos lugares, levava a paz. Tem lugares que a igreja grita tanto que o vizinho fica com raiva da igreja, em vez de amar. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para falar do eterno, da salvação, para quem quer ouvir. E o Senhor não mandou insistir. Não? Não. Vão. Se o lugar vos te receber, desça a vossa paz, fica ali, come, bebe, prega a palavra, ensina. Se o lugar não te ouvir, vai para outro. Sacode o pé. Tira a poeira do teu pé. O ensinamento de Yeshua, fale para as pessoas se elas quiserem ouvir. Nós não estamos aqui para incomodar as pessoas. As pessoas não querem? Não querem. Meu canal está aqui, quem quiser vir aprender, venha.
Alguém me chamar para ele levar uma palavra em algum lugar, eu vou e prego o que Deus mandou pregar. Tá? Estamos aqui para ajudar, não é para atrapalhar. Amém? Eu penso que muita coisa hoje foge o padrão, sabe? Eu vejo uma igreja simples em Atos, uma igreja que visa cuidar de almas, de pessoas, uma igreja que ajuda as viúvas, os órfãos, uma igreja que ajuda os próprios... Nessas aulas vocês viram a igreja gentílica ajudando os judeus da Judéia financeiramente, por causa de uma fome que sobreveio à nação. Nós vemos ali o cuidado dos apóstolos em ensinar. Paulo ensinava, não tinha cobrança. Paulo era mestre, rabino, morreu pobre, não cobrava, recebia oferta voluntária e trabalhava. Então, o ponto é o seguinte: não enriqueceram às custas da fé. Tá? Viveram simples, mas fazendo certo, porque a pátria desses homens é o mundo vindouro. Mas hoje em dia, nós vemos na TV, na internet, os escândalos com o nome de Deus. Como que uma igreja pode ser milionária? O Yeshua não falou contra acumular? Ou eu sou um maluco? Porque diferente de alguns, eu sigo Yeshua de verdade. Ele disse, não acumuleis. Como é que um líder espiritual é milionário? Pensa comigo. Por que igreja tem conta bancária? Eu faço assistência social sem conta bancária da igreja ou da comunidade. Como é que você faz? Bom, é o que eu falo para você. Nós fazemos assistência, eu não fico postando na internet, eu não fico falando, eu estou contando como testemunho, ensinando como que a gente faz. Não exponho pessoas, não exponho famílias. Se você me procurar agora, me mandar um e-mail e perguntar, tem pessoas precisando de ajuda, eu digo que tem. Me procure que eu te mostro quem é. Agora, meu amigo, a gente faz o trabalho social há anos. Sem caixa? Quem quer faz. Quem não quer, dá desculpa. Porque a comunidade para mim é o grupo. São as almas. Eu falo e dou o exemplo que quem prega deve ver o que está falando. Estou ensinando para o povo aquilo que eu aprendi, aquilo que eu estou praticando, o povo está seguindo, está fazendo igual. Sabe por quê? Quando você vai para o sistema quer focalizar a arrecadação à instituição. Então vem, sem limite. Só entra, vem, todo dia, vem. Paulo, quando fez coleta para os judeus, ele fez a coleta e ponto. Agora, se a gente for seguir a igreja de Atos, esse mundo vai ser muito melhor. Mas vai ser muito diferente. Vai? Vai. Nos anos 90, eu lembro que uma vez não tinha comércio na igreja que eu era. E a gente ia para vigília. Eu lembro que lá na casa do meu padrasto, do pai do meu padrasto, eles se converteram. E lá eles faziam uma vigília. Uma vez por mês, alguma coisa assim. Eu lembro que no final do culto, ou no meio da vigília, se servia café com leite, pão para os irmãos. Não havia cantina. Havia doação. Na Bíblia, você aprende a ajudar o próximo, não vender para ele.
A Bíblia te ensina a não fazer comércio. A Bíblia te ensina a doar. Porque a verdadeira igreja está aqui para ajudar uns aos outros. O que se tornou o cristianismo hoje? Para muitos, se tornou uma fábrica de fazer dinheiro. Não para todos. Mas hoje os pregadores, muitos, não todos, cobram para pregar, fazem contrato. Os supostos cantores são artistas. Tem que ter contrato. Mas era assim no início? Era assim? Não era. Não era assim. O cristianismo atual, moderno, está deixando muito a desejar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Yeshua vai cobrar isso aí, tá? No final, essa conta vai ser cobrada. Eu lembro-me de Mateus 25. Apartai-vos de mim, malditos, eu não conheço vocês. Tive fome e não me deste comer. E também me recordo de Mateus 7, 23. Aparta de mim, vós praticantes do pecado. Ah, mas em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz milagre. Aparta de mim, praticantes do pecado. No Mateus 25, Yeshua fala assim, apartai-vos de mim, malditos. Sabe o que é os malditos? Que não ajudaram os pobres. Então, tive fome e não me deste comer, sede e não me deste beber, preso e doente não foste me ver. Então tem muita gente que é maldita, né? Sim. Não porque eu quero, mas pelos frutos. Você é ou não é pelo que faz. Então se você faz parte de um sistema que vai contra os ensinos de Yeshua, você está na categoria de Apocalipse 18, que é cúmplice dos pecados da Babilônia. Se você peca porque a congregação está pecando, tu é cúmplice dela. E a ordem é a seguinte, está corrompido? Sai. Está corrompido? Saia. Para que você não se torne cúmplice. Aí o sistema prega, olha os desigrejados. Só que eles não param para pensar que o desigrejado é desigrejado porque o sistema está corrompido. Ser desigrejado em certos pontos é sobrevivência da fé espiritual e uma necessidade urgente. Fazer parte de um grupo corrompido é dar as mãos ao diabo. Amém? Então eu deixo essa mensagem aqui para você. Se você está dando mão nas pessoas que crucificaram o Senhor, tu vai pagar com eles. Então é melhor sair desse meio. Eu posso citar também 1 Coríntios capítulo 5, que Paulo diz, nem coma com aquele irmão que dizendo ser irmão for avarento. E aí agora? Só pelo avarento, vou abrir aqui 1 Coríntios para terminar. Aí eu acho que já tem muita tem muita gente avarenta nesse mundo, hein? Olha só. Vamos lá. Olha só. Agora vos escrevo que não vos associei com alguém que dizendo ser irmão for impuro, contaminação de impureza na mente, avarento, aquele que quer ganhar de todo jeito, a qualquer custo, o idólatra, o maldizente, o beberrão, o roubador, com esse nem ainda comais. Então já cai aí os avarentos aí, ó. Imagina o cara cobra em todo culto 5 mil para pregar. Paulo está dizendo, ele não é teu irmão. Não? Não, porque se for, tu é cúmplice. Nem coma com ele. Não tenha aliança com ele. Como que é meu irmão? Você pode não gostar do que eu estou falando. Mas você não pode falar que eu estou mentindo. Eu abri a Bíblia. Não é a Bíblia que o povo quer? Estou pregando só ela. Agora, se você não gosta dela, aí já não é comigo, né, irmão? Amém? Estou ensinando a palavra. Avareza é pecado dos graves. Está no topo ali. Se for avarento, nem coma.
Não tem aliança com gente avarenta. Vai ver o que é avarento. Etimologicamente, nós podemos aqui pesquisar aqui. Vou entrar aqui na etimologia aqui. Para a gente terminar, né, irmãos? Precisamos falar aqui, ó. Vamos pegar aqui, vamos botar aqui, ó. Sentido etimológico da palavra avarento. Vamos ver aqui. A palavra avarento, veja só, vou pegar, a palavra avarento carrega uma história interessante. Etimologia. Avaros, que por sua vez tem sua raiz no avere. Latim significa desejar ansiosamente, querer com pressa, né? Tem pressa de possuir algo. Tá? No português, esse sufixo indica abundância ou provimento, como em faminto ou sedento. Portanto, no sentido original, não é apenas de guardar dinheiro, mas sim o de estar cheio de desejo por possuir algo. Embora a raiz latina foque na intensidade do desejo, o uso da palavra se especializou ao longo dos séculos. O termo passou a designar um dos 7 pecados capitais, focando especialmente no apego excessivo aos bens materiais e na recusa em gastar ou compartilhar. Vamos ajudar uma família hoje? Vamos? Vamos? Não quer gastar para guardar e teu irmão passando fome, né? Isso é avareza. Então, a mesma raiz de avarento deu origem à palavra ávido, que mantém o sentido mais amplo de desejar ardente por qualquer coisa, não necessariamente dinheiro. Então, avareza, no sentido bíblico, pode significar tanto querer mais e desejar mais, e a Bíblia ainda fala do Deus do dinheiro, que é o mamon. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Já viu isso na Bíblia? Então, dinheiro eu uso ele não me usa. Você não ajuda a tua mãe porque não quer gastar. Você não ajuda um parente porque não quer gastar. Você não ajuda uma viúva porque você quer juntar. Você é escravo do dinheiro. E aí fica difícil. Tá bom? Desapega, varão. Amém? Vamos terminar aqui. Um abraço para todos. Deixa eu mandar aqui um alô aqui. Amém? Amém? Amém. Um abraço para todo mundo aí. Amém? Um abração para todos que estão assistindo. E até a próxima, se assim o papai nos permitir. Amém? Então aqui nós terminamos 14. O foco de amanhã é o capítulo 15. Vai ser o Concílio de Jerusalém. Não perca. Amanhã, às 7 horas da noite, a partir das 7, você vai ouvir sobre o primeiro concílio da igreja, o Concílio de Jerusalém, que vai ser muito importante para você aprender aqui, Concílio de Jerusalém. Tá bom? Aprenda aqui com a gente aqui, nós vamos fazer o livro inteiro de Atos, para que você aprenda a verdade. Então agora você aprendeu o que é a Querrilá. É o grupo, quando você lembrar Querrilá, grupo de pessoas do corpo do Mashiach, tem nada a ver com o prédio, tem a ver com a reunião. Tá bom? E com as pessoas, óbvio. Reunião com as pessoas, a congregação reunida. Tá bom? Tira o foco do prédio. Os prédios só passaram a existir a partir do ano 313 em diante. Foca na reunião, o corpo do Mashiach. Isso é uma igreja. Então, nós como igreja, aqui, nós temos aqui pessoas aqui. Ó. Vou citar o nome aqui. Ó. Graça Nunes, Renato, Luísa, Luane, Maria Ferreira, Júlio César, Tatiane, todos vocês, a Carolina Batistella, Michelle Smith, vocês aí. Vocês são a igreja. Nós somos a igreja. Agora, por que a gente se reúne? Membros, unidade, companheirismo. Uma igreja que não se ama, que não se ajuda, não é uma igreja. É uma religião. Eu estou saindo da religião faz tempo. Estou focando em unir pessoas como um corpo. Por isso eu te pergunto, vamos ajudar uma família? Está nas tuas mãos, amém? Você sabe onde me encontrar. Um abraço,
Hashem vos abençoe e até a próxima. Se você quer ser uma igreja, venha. A igreja é nós.